Ele era um rei poderoso, exaltado como um deus pelos homens. No entanto, sua arrogância o levou a um fim trágico e inesperado. Em um único momento, toda a glória que ele havia acumulado foi destruída de maneira abrupta e terrível. Vermes o consumiram diante de uma multidão perplexa que ficou paralisada pela cena. Esse desfecho não foi fruto de ações humanas, mas sim uma intervenção direta da justiça divina. A mão de Deus se levantou contra o homem que ousou reivindicar para si a glória que pertence unicamente ao Senhor. Registrado nas Escrituras, o episódio permanece até hoje como um poderoso aviso àqueles que desafiam a soberania celestial. Agora, você irá mergulhar nos detalhes dessa história impactante, narrada em Atos, capítulo 12, e descobrir como essa morte expôs a fragilidade do orgulho humano diante da majestade incomparável de Deus. Herodes Agripa. Piro era um líder notável, conhecido tanto por sua ambição desmedida quanto por sua habilidade estratégica. Como rei da Judéia, sua trajetória reflete a figura de um governante que buscava agradar tanto aos romanos quanto aos judeus, exercendo sua autoridade com astúcia. Neto de Herodes o Grande, ele governava com o apoio do imperador romano e desfrutava da simpatia dos líderes judeus, consolidando seu status em um período de intensas tensões políticas e religiosas. No contexto de Atos 12, Herodes surge como um oponente implacável da igreja primitiva. Ele não apenas perseguia os cristãos, mas também buscava fortalecer sua popularidade entre os líderes judeus ao agir contra os seguidores de Jesus. A narrativa bíblica relata que Herodes ordenou a execução de Tiago, irmão de João, com a espada. Esse ato brutal gerou pavor entre os discípulos e agradou aos líderes religiosos que viam no cristianismo uma ameaça às tradições. Essa execução, destacada em Atos 12:2, evidencia o ambiente hostil enfrentado pela igreja naquele tempo. Após a morte de Tiago, Herodes enxergou uma nova oportunidade para aumentar seu poder ao prender Pedro, uma das figuras mais influentes da igreja nascente. Seu plano era claro: executar Pedro publicamente após a Páscoa, em um espetáculo que reforçaria sua influência política. A partir desse ponto, os eventos começam a demonstrar o confronto entre a autoridade humana e a soberania divina. Atos 12:4 descreve que Pedro foi lançado na prisão sob vigilância rigorosa, com 4 escoltas de soldados designadas para garantir sua custódia. Essa medida reflete o temor que a liderança cristã despertava nos governantes. Paralelamente, Cesareia servia como pano de fundo para o cenário político. Construída por Herodes, o Grande, a cidade era símbolo do domínio romano na Judéia e funcionava como capital administrativa. Suas decisões influenciavam diretamente a relação delicada entre judeus, romanos e cristãos. Embora impressionante do ponto de vista político, o reinado de Herodes Agripa I foi marcado por uma ambição desenfreada e pela incessante busca de glorificação pessoal. Os eventos que culminaram em sua morte não apenas expuseram sua fragilidade como governante, mas também evidenciaram a soberania incomparável de Deus. A narrativa bíblica contrasta a autoridade terrena de Herodes com o poder divino, que se manifesta nos momentos mais decisivos. Sempre sedento por reconhecimento e influência, Herodes viu na perseguição aos cristãos uma oportunidade estratégica. Ele sabia que, ao eliminar figuras proeminentes do movimento, consolidaria sua posição política e agradaria aqueles que viam no cristianismo uma ameaça às tradições religiosas. A execução de Tiago foi apenas o início de sua campanha contra a igreja primitiva. Após isso, Herodes voltou sua atenção para Pedro, que representava a liderança espiritual e a resiliência dos cristãos. Determinado a enfraquecer o movimento, Herodes planejou a prisão e execução pública de Pedro,
acreditando que esse ato solidificaria ainda mais sua influência perante os líderes religiosos. Mesmo diante dessa ameaça, a igreja permaneceu firme em oração e fé. Enquanto Pedro estava encarcerado, os cristãos se uniram em oração constante, clamando pela intervenção de Deus. Esse momento de fé inabalável é destacado em Atos 12:5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Essa atitude dos seguidores de Cristo demonstrava confiança absoluta na soberania divina, mesmo em meio à perseguição. Na noite que antecedia sua execução, algo extraordinário aconteceu. Pedro, acorrentado entre 2 soldados, dormia profundamente quando um anjo do Senhor apareceu em sua cela. Uma luz celestial iluminou o ambiente e o anjo tocou Pedro, ordenando que ele se levantasse. As correntes caíram de suas mãos e o anjo instruiu-o a vestir-se e segui-lo. Atos 12, 7 e 10 narra com detalhes esse momento milagroso. A libertação foi tão tranquila e surreal que Pedro inicialmente acreditou estar sonhando. Ele apenas percebeu a realidade dos acontecimentos ao se ver fora da prisão. Na manhã seguinte, a ausência de Pedro foi descoberta, provocando vergonha e ira em Herodes. Apesar da vigilância rigorosa, ele não conseguiu explicar a fuga. Furioso, ordenou uma investigação detalhada, mas, diante da falta de respostas, puniu os guardas responsáveis com a pena de morte. Essa reação revelou sua frustração e, sobretudo, sua incapacidade de conter os planos divinos. O episódio destaca o contraste poderoso entre a limitação do poder humano e a supremacia divina. Enquanto Herodes acreditava ter controle absoluto, a libertação de Pedro demonstrou que nenhuma força terrena pode frustrar os desígnios de Deus para a igreja. O milagre trouxe renovação de fé aos cristãos e deixou Herodes ainda mais isolado em sua luta contra o cristianismo. Após os fracassos em Jerusalém, ele se retirou para Cesareia, buscando redirecionar sua atenção para questões administrativas. No entanto, o impacto de sua humilhação o seguia, prenunciando o desfecho final de sua história. Cesareia, construída por Herodes, o Grande, era uma cidade de grande importância política e cultural. Símbolo do poder romano, ela funcionava como capital administrativa da Judéia. Cercado pelo luxo de seu palácio, Herodes tentava restaurar sua autoridade, abalada pelos eventos em Jerusalém. O contexto era uma assembleia convocada para tratar de questões diplomáticas com os habitantes de Tiro e Sidom, cidades dependentes de Herodes para o fornecimento de alimentos. Atos 12:20 relata que, embora em conflito com ele, os representantes dessas cidades buscaram a reconciliação por meio de Blasto, o camareiro do rei. Com as relações restabelecidas, Herodes aproveitou a ocasião para reafirmar sua majestade em um evento grandioso, cuidadosamente planejado para consolidar seu poder. No dia marcado, ele se apresentou diante de uma multidão, vestindo trajes impressionantes. Historiadores relatam que suas roupas eram confeccionadas em prata reluzente, refletindo os raios do sol de forma deslumbrante, conferindo-lhe uma aparência quase celestial. O ambiente, meticulosamente preparado, exaltava a imagem de Herodes, que aproveitou a oportunidade para impressionar tanto seus súditos quanto aliados políticos. Herodes começou a discursar com eloquência, sua voz ecoando pelo local e capturando a atenção da multidão. Tomados pela grandiosidade do momento, os presentes exclamaram em uníssono: "É voz de Deus e não de homem." Essa aclamação, registrada em Atos 12:22, representou o auge do evento. Deslumbrados com a imponência de Herodes e sua aparência resplandecente, atribuíram a ele uma honra que deveria ser reservada exclusivamente ao Deus Altíssimo. Enquanto a multidão o aclamava,
Herodes permaneceu em silêncio. Ele não expressou qualquer gratidão a Deus ou reconhecimento de que todo o poder emana do Criador. Em sua soberba, aceitou as adulações humanas, permitindo que o povo o colocasse no lugar de Deus. Esse momento de arrogância marcou o início de sua ruína, expondo um rei que ousava desafiar a glória divina. Por trás da pompa e esplendor, o evento estava impregnado de pecado e idolatria. O comportamento de Herodes foi uma afronta direta à soberania de Deus. Em Isaías 42:8 está escrito: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. Herodes violou essa verdade fundamental ao aceitar louvores que pertencem exclusivamente ao Senhor. Enquanto se deleitava na adoração popular, Herodes ignorava as implicações de sua atitude. Ele não sabia que o juízo divino estava à porta. Sua soberba, alimentada pela aclamação do povo, criou o cenário perfeito para a intervenção de Deus. O silêncio de Herodes diante da idolatria foi a gota d'água que preparou o palco para sua queda. A celebração em Cesareia, tão rica em esplendor, não podia mascarar a fragilidade de um homem que desafiava a glória divina. O episódio expôs sua vaidade e antecipou um juízo divino inescapável. Era um lembrete claro de que toda autoridade humana está sujeita à vontade soberana do Senhor. Enquanto Herodes permanecia em seu trono, cercado pelo brilho ilusório de sua glória terrena, sua soberba atingia o limite tolerado por Deus. A idolatria explícita do povo, combinada com a aceitação silenciosa de Herodes ao ser chamado de Deus, foi o ponto de ruptura. Em sua justiça, Deus interveio diretamente. Atos 12:23 descreve o juízo divino de forma incisiva. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. A punição foi tão rápida quanto severa. Herodes não teve sequer a chance de se arrepender ou justificar seus atos. O castigo foi imediato e sobrenatural, reafirmando que Deus não tolera a soberba nem a idolatria. Antes de continuar, um recado importante. Se você gosta dos nossos vídeos e sente que eles têm abençoado sua vida, curta e comente, nem que seja apenas um amém. Isso faz uma enorme diferença para que esse conteúdo alcance mais pessoas e impacte vidas. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ative as notificações. Compartilhe com quem você ama e ajude a disseminar essa mensagem de fé e esperança. Cada curtida, comentário e compartilhamento fortalece o trabalho que fazemos com tanto carinho para edificar sua vida. Não perca! No primeiro comentário e ao final do vídeo, deixamos uma playlist com mais conteúdos como este. Juntos, podemos alcançar ainda mais corações. Continuando. O historiador Flávio Josefo, renomado cronista judeu, complementa o relato bíblico com detalhes adicionais. Ele descreve que Herodes foi subitamente acometido por dores lancinantes enquanto discursava, dobrando-se em agonia diante da mesma multidão que instantes antes o exaltava como Deus. Segundo Josefo, essas dores evoluíram para uma enfermidade misteriosa, que o fez definhar ao longo de 5 dias até sua morte. A descrição do juízo de Herodes intensifica o drama do evento, destacando que a intervenção divina foi não apenas imediata, mas também pública e inquestionável. A simbologia de ser consumido por vermes carrega um peso significativo na cultura judaica. Os vermes frequentemente simbolizavam corrupção e julgamento divino. Em Isaías 14:11 está escrito: Os teus vermes são a tua cama debaixo de ti e os bichos te cobrem. Esse paralelo reforça que o castigo de Herodes não foi apenas físico, mas também espiritual. É um lembrete claro de que aqueles que se exaltam serão inevitavelmente humilhados perante a majestade divina.
O contraste entre a glória terrena que Herodes tanto buscava e a forma humilhante de sua queda serviu como uma poderosa lição sobre a soberania de Deus. Herodes, que arquitetava alianças políticas e perseguia os seguidores de Cristo, encontrou seu fim de maneira degradante e pública, tornando-se um exemplo vívido para todos os que testemunharam sua ruína. Sua morte não apenas revelou a supremacia de Deus, mas também fortaleceu a fé dos cristãos, que mais uma vez viram a justiça divina em ação. Esse evento foi um marco decisivo na história da igreja primitiva. Para os cristãos, confirmou a eficácia das orações e a proteção divina sobre o povo de Deus. Para os opositores da fé, foi uma advertência inescapável. Os atos de oposição ao Evangelho têm consequências inevitáveis. Como Paulo escreveu em Gálatas 6:7, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. A multidão que presenciou a cena ficou em choque. O rei, que momentos antes parecia invencível em toda sua pompa e esplendor, foi reduzido a um corpo frágil e vencido pela mão de Deus. O brilho das vestes de Herodes, que simbolizava luz e poder, deu lugar à escuridão de sua mortalidade e à realidade da corrupção humana. O evento abalou profundamente o povo, especialmente aqueles que acreditavam na invulnerabilidade de Herodes. A lição transmitida por Deus através da morte de Herodes foi clara e contundente. Primeiramente, mostrou que o Senhor não divide sua glória com ninguém. O silêncio de Herodes diante das aclamações do povo foi um ato deliberado de soberba, e sua omissão trouxe juízo imediato. Em segundo lugar, o episódio reafirmou a superioridade divina sobre os poderes humanos, como diz Salmos 2:4. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Essa passagem reflete a ironia divina. Enquanto os homens glorificavam Herodes, Deus o humilhava para demonstrar sua soberania. As repercussões da morte de Herodes se estenderam muito além de Cesareia. Notícias do evento se espalharam rapidamente, levando líderes políticos e religiosos a refletirem sobre sua posição diante do Deus de Israel. Muitos perceberam que nem exércitos, nem alianças poderiam protegê-los da soberania divina, e passaram a refletir sobre o poder de Deus e sua soberania. A morte repentina de Herodes e as circunstâncias que a cercaram serviram como um testemunho impactante da justiça divina. Aqueles que antes exaltavam o rei, agora reconheciam a fragilidade do poder humano frente ao domínio absoluto do Criador. Para a igreja primitiva, esse evento representou muito mais do que o fim de um período de opressão. Foi um lembrete do cuidado constante de Deus com seu povo e de que ele permanece fiel às suas promessas. Atos 12:24 declara: "E a palavra de Deus crescia e se multiplicava." Esse versículo encapsula o impacto transformador da intervenção divina. O episódio destacou que, mesmo em tempos de tribulação, o Senhor é soberano, guiando a história para cumprir seus propósitos. Os cristãos, ao testemunharem a justiça de Deus, renovaram sua fé e coragem. Eles agora estavam mais convictos de que nenhuma força terrena poderia barrar o avanço do Evangelho. A morte de Herodes também teve repercussões fora da igreja. Muitos líderes seculares, ao ouvirem sobre o evento, passaram a evitar confrontos diretos com os cristãos, criando um ambiente mais favorável para a pregação do Evangelho. Isso permitiu que a mensagem de Cristo alcançasse novos territórios e mais corações. Romanos 8:28 reforça: "Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto." Assim, mesmo o julgamento de Herodes serviu para glorificar a Deus e expandir seu reino. O evento também trouxe à memória dos cristãos as palavras de Jesus:
em Mateus 16:18. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A queda de Herodes reafirmou essa promessa, encorajando os discípulos a seguirem firmes em sua missão de proclamar o Evangelho. Por fim, o julgamento de Herodes destacou a supremacia divina sobre qualquer governante terreno. Ele, que parecia invencível aos olhos humanos, foi humilhado por Deus, provando que somente o Senhor é soberano. Esse evento ressoou profundamente no coração dos cristãos, fortalecendo sua confiança em que Deus está sempre no controle, guiando sua igreja e protegendo seu povo. O episódio de idolatria que cercava Herodes levou muitos a refletirem sobre suas próprias vidas e crenças. Governantes e líderes religiosos, temerosos de sofrer o mesmo destino, começaram a respeitar mais a mensagem do Evangelho e a evitar confrontos diretos com os cristãos. Esse temor abriu portas para que a palavra de Deus fosse proclamada com menos resistência, alcançando ainda mais pessoas. A queda de Herodes acelerou a disseminação do Evangelho, demonstrando que Deus utiliza até mesmo momentos de julgamento para cumprir seus propósitos. Como diz Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Assim, a morte de Herodes, embora um ato de juízo, tornou-se um marco para a expansão da mensagem de redenção e amor divino. A igreja primitiva, fortalecida por esses acontecimentos, tornou-se mais ousada na proclamação do Evangelho. O medo da perseguição foi substituído por uma confiança inabalável na proteção e no plano de Deus. Cada novo convertido simbolizava uma vitória sobre as trevas. A morte de Herodes consolidou a certeza de que Deus permanece vigilante e age no momento certo. Enquanto isso, a reputação dos cristãos crescia e seu testemunho de fé inabalável começava a conquistar o respeito até mesmo de seus críticos. A mensagem era clara. O Deus que eles serviam não era apenas misericordioso, mas também justo e soberano. A queda de Herodes tornou-se um lembrete universal de que nenhum poder humano pode igualar a glória e a autoridade do Deus Todo-Poderoso. Esse relato nos desafia a viver com humildade, reconhecendo que tudo o que temos e somos depende de Deus. A glória que ele não dividiu com Herodes é a mesma que nos convida à adoração e submissão. Como Tiago 4:10 ensina, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. A verdadeira exaltação não está nas aclamações humanas, mas em uma vida rendida à vontade divina. A morte de Herodes é também um testemunho da fidelidade de Deus para com seu povo. Mesmo em meio a perseguições e desafios aparentemente intransponíveis, o Senhor interveio, provando ser o refúgio e a força daqueles que nele confiam. Se ao ouvir essa mensagem você sentiu a presença divina tocando o seu coração, saiba que Deus está te chamando para uma transformação profunda e verdadeira. Talvez você queira renovar seu compromisso com Ele ou, pela primeira vez, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não importa o momento em que você esteja em sua vida, o amor de Deus é infinito e está disponível para você agora. Tome essa decisão hoje e permita que ela transforme sua vida completamente. Declare sua fé nos comentários, escrevendo: Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Essa declaração será não apenas um ato poderoso de fé, mas também uma forma de espalhar essa mensagem, alcançando outros que também precisam ouvir sobre o amor transformador de Deus. Se você já entregou sua vida a Cristo, escreva Amém nos comentários como um testemunho da sua fé, para que esta mensagem alcance ainda mais vidas. Que Deus abençoe você e que essa palavra continue transformando corações.